É, Correu na descida só? total. Aí é bom. Vamos falar de Botafogo e Galo? É isso, né, amigos? Já está aqui na nossa tela. Olha aí, só jogador de bola. As camisas parecidas, né? Botafogo e Galo, tanta história. Vamos ouvir alguns personagens de Vitória do Fogão. Tá lá na luta pelo título, hein? Vamos lá. O Botafogo é candidato a ganhar o próximo jogo. É esse o nosso compromisso. Nesta altura estamos orgulhosos, estamos satisfeitos daquilo que temos vindo a fazer. Estamos em segundo lugar, um ponto menos do que o primeiro, num campeonato extremamente difícil, onde todos os jogos têm um grau de dificuldade muito alto. E nós temos conseguido ter desempenho, temos conseguido ter performance, e isso é aquilo que nos vai fazer, não digo já, mas daqui para a frente, sermos candidatos ou não. É ainda muito prematuro, mas sabemos que nesta altura a posição que ocupamos nos deixa a nós muito satisfeitos, muito orgulhosos. Bueno, estamos en un momento muy difícil donde estamos en una dinámica negativa, adversa. Primer chuta al arco nos marcan gol, no es el primer show que nos acontece eso. Después, una vez más, nos expulsan un jugador. Olha aí! Tava comentando aqui com o Prates, eu tava vendo ontem também no Sport Center, comandado por Maris Pinheiro. O que os companheiros também acharam? O Elton Serra. Da grande vitória do Glorioso. Falaram muitos elogios ao Fogão. Não tem como não elogiar, não é, Prates? É, assim, Abel, até a gente olha pro 3-0, né? O jogo não foi tão confortável, talvez, quanto parece. Né? No segundo tempo, o Atlético criou algumas chances, teve um arremate, uma falta cobrada pelo Hulk que foi na trave. Quando o Botafogo conseguir encontrar esse espaço para esticar uma bola, para colocar velocidade em cima da linha defensiva do Atlético, para o Galo era complicado, era problema, né? Mas o jogo foi ali, com o Botafogo até superior em grande parte da partida, mas não era um domínio, assim. O Botafogo foi melhor que o Atlético, mas não era um grande domínio para 3-0, né? Os dois gols, o segundo e o terceiro, saíram mais na reta final do jogo. Mas é uma grande vitória. Uma grande vitória. O Atlético reclamou muito, pediu um pênalti nesse lance, né? Que poderia mudar, obviamente, o rumo do jogo, o lance com o Damian Soares. Mas é uma grande vitória do Botafogo. O Botafogo teve uma semana que ganhou um jogo difícil contra o Cuiabá. Nem foi tão bem, mas ganhou na Arena Pantanal. E ontem uma vitória pelo resultado, pelo adversário, pelo placar categórica do Botafogo, que sempre está dando sinal toda semana. Está brigando pelo título. Tem condição de brigar pelo título. Tem um grupo de jogadores muito bons, um treinador que é muito competente. O Botafogo está trazendo reforços no meio do ano, diferentemente do ano passado. Trouxe jogador campeão do mundo, que é o Almada. Eles foram até apresentados para a Exatamente. Igor Jesus, o Alan, que fez muito tempo, né? Chegou a ser convocado para a seleção brasileira, foi do Vasco, jogou muito tempo na Itália também. Jogadores muito interessantes. Só um detalhe, vitória merecidíssima, 3 golaços, mas vou voltar naquele detalhe que você tocou. O Galo pediu um pênalti e eu pediria também. Que para mim foi pênalti aquele lance ali. Não foi, Breley? Sim, deveria ter sido marcado. O texto nessas horas não aparece. Mas a vitória foi merecida, não foi, André? Foi merecida. Acho que o Botafogo soube controlar o jogo. Talvez 3-0 seja um placar bem elástico, mas foi de um Botafogo que teve domínio da partida o tempo todo. Tem o lance do pênalti, e vale ressaltar que o pênalti seria num momento que estava 1-0 o jogo. Exato. Então teria um efeito grande no jogo. Mas isso o Galo já estava com 1 a menos. Já estava com 1 a menos. O Igor Rabelo foi expulso no primeiro tempo. Metade do primeiro tempo. E o Botafogo... Eu queria destacar 2 aspectos desse jogo. Um positivo do Botafogo, outro negativo do Galo. O Botafogo, positivamente, é um dos melhores ataques do país e diversifica bem os gols. Ontem foram 3 gols de fora da área, 3 belíssimos gols. É o time que mais tem gol de fora da área, é o time que mais tem gol de bola parada. Tem um treinador específico para isso. Então, é um time com muito repertório. Não só de elenco, mas na forma de atacar. É um time que tem a verticalidade, mas sabe jogar quando tem a posse de bola. Então, ele se adequa muito bem a diferentes cenários na mesma partida. Então, acho que isso diz muito sobre a campanha do Botafogo. E gosto muito do discurso do Arthur Jorge. Nada de oba-oba, com muita calma, sabendo que o momento... De fato, o Botafogo é um candidato ao título, mas por tudo que passou, não entrar muito nesse clima projetando lá na frente. Do Atlético... É a 7ª expulsão em 14 jogos. Em média, então, o Atlético joga a cada 2 jogos com 1 a menos.
Isso é inaceitável. Aí fica difícil. Isso é inaceitável, porque você se boicota o teu campeonato inteiro. A cada 2 jogos que você está com um a menos, é um problema muito grande. São 2 vermelhos diretos e 5 pela expulsão por segundo amarelo. Então é algo problemático, porque é verdade como o Prats colocou, teve um domínio do Botafogo, talvez não tanto para 3-0, mas de repente numa igualdade numérica, o cenário do jogo poderia ter sido diferente. Essa expulsão de ontem, como que dá pra gente analisar do Igor Rabelo? Era um contra-ataque. O Luiz Henrique. Isso. Em velocidade. Essa Como que tu vai expulsão, dar campo assim para um contra-ataque do time rápido? Ali ficou mais, por exemplo, o Atlético já teve expulsão do Hulk por reclamação. O Atlético já teve expulsão de um jogador que estava pendurado no jogo, cometeu uma falta que era para se evitar, era desnecessária. Ontem esse lance é mais difícil, né? Para o Igor Rabelo apostar a corrida com o Luiz Henrique, fica ruim. Vai ganhar nunca. Torcida do Botafogo gritou o nome do Igor Rabelo. Adorou. Igor Rabelo. O pessoal lembrou dele lá. Igor Rabelo, Igor Rabelo é fogão? Igor Rabelo é fogão. O pessoal gostou lá. Mas olha, assim, tudo bem, falando aqui do ar-condicionado, sentadinha é fácil. Mas pra mim não é lance pra fazer falta, cara, porque você tá no começo do jogo. Uma expulsão compromete tudo. Mesmo que saia o segundo gol, ainda você poderia tentar reverter. Eu não... Você acha que dá pra esperar a definição da jogada? Ainda tem o risco de perder o gol e mesmo que saia o gol, ter um expulso com 20 minutos. Claro. Libertadores. E sobre o Botafogo, rapidamente, Abel, mais do que ter um bom grupo de jogadores, um bom elenco, é importante ter um treinador inteligente, que saiba usar isso. O Botafogo caminhou e está caminhando bem no Brasileiro. Muitas rodadas não teve o Tiquinho, que teve uma contusão em um jogo da Libertadores, ficou muito tempo sem jogar. Não teve o Eduardo, que começou a melhorar e depois contundiu. O Savarino ficou fora na Copa América, voltou ontem, né? E até o Savarino contou a história depois do jogo, do belo gol que ele fez contra o Atlético, que a Venezuela foi eliminada na sexta-feira à noite pelo Canadá. O Savarino até perdeu um pênalti, naquela disputa de pênaltis contra o Canadá. E ele falou que o Arthur Jorge ligou para ele e falou o seguinte: conto com você, nem que para jogar alguns minutos. Né? E ele entra no jogo e faz o gol também. Então o Botafogo teve um treinador que entendeu rapidamente. Soteldo não foi jogar no Grêmio? Não, esse Savarino foi no Botafogo. Soteldo não foi? Mais para frente. Aí o que acontece? O Arthur Jorge falou: conto com você. E é um treinador que teve muita noção rápida do grupo que ele tinha. O que esse grupo pode me oferecer? Então, ele tem trocado os jogadores de posição. O Júnior Santos, ora é o camisa 9. O Júnior Santos, ora é o ponta mais aberto. Ora é o Eduardo um pouquinho mais avançado. E aí ele troca, coloca um meio campista a mais. E o time tem dado respostas muito boas mesmo. O Botafogo está chegando com um trabalho muito bom. Mas fiquei curioso agora, né? O Grêmio lá na zona do rebaixamento, Renato podia ter ligado. Soteudinho, preciso de você e tal. Tá chegando, mas meio de semana vai. É? Mas ontem teve jogo lá, né? Foi 3-0. Teve. Soteudinho não apareceu. Não, ontem não deu. Não, o importante é que o Savarino estava lá. Savarino foi. Ajudou a garantir a vitória do Botafogo. Liso? Savalizo? Esse é o apelido? Era o apelido que ele tinha na época do Atlético, Brenner. Porque como ele dribla muito... Gosta dessas coisas, né? Às vezes é bom evitar. Esse apelido me pegou. Vai, Brenner, fala do Savalizo que você ia falar aí. Mas o que eu queria destacar, Abel, é que o Arthur Jorge é uma das escolhas mais certeiras da gestão do Textor. Porque tem ali o Luiz Castro, todo o início de construção do projeto, mas o Botafogo se perdeu no ano passado, depois da saída do Castro, de achar um substituto, escolhas muito ruins no departamento de futebol, até a manutenção do Lúcio Flávio, da forma como foi ali para atender uma opção do elenco. E parecia no começo dessa temporada que o Botafogo não conseguiria virar esse fio. Mas o Fábio Matias chegou a auxiliar, classificou o time para a fase de grupos da Libertadores. Ali o Botafogo poderia ter tomado uma decisão no calor do momento de vamos manter mais um auxiliar, está dando certo. Mas foi ao mercado, soube escolher bem, alguém identificado com a proposta e com o projeto. E o Arthur Jorge está dando uma resposta muito boa, Abel. É um técnico, um cara tranquilo. Dificilmente a gente vê o Arthur Jorge se exaltar à beira do campo, até... E elegante, eu gostei da calça que ele faz ali, a calça social com a camisa esporte. A camisa por dentro, né? Para usar tem que ter polo, personalidade. Do fogão. O Prats, que é um especialista em figurino, também aprovou, mas continue falando do professor Arthur Jorge. O relógio ornando ali com a cor da calça. Mas e o trabalho dele, Breno? Ele esquece isso daí, fala do trabalho dele. Mas ele é um cara que está passando muita confiança para o torcedor do Botafogo. Depois de tudo que aconteceu no ano passado, ele conseguiu virar a página do trauma, o torcedor do Botafogo já não pensa mais nisso. E pelo segundo ano consecutivo, o Botafogo está lutando pelo título do Campeonato Brasileiro. Então esse é um ponto
a se destacar, está vivo na Libertadores, conseguiu sobreviver a um começo tortuoso na fase de grupos, e um time que... SAF pode dar certo. Não, com um caminho tortuoso. O Textor também enfrentou problemas, o Textor também se perdeu, mas soube identificar um bom profissional no mercado. Soube mesmo. E um cara que está muito alinhado com todo o projeto do Botafogo, os jogadores, a ideia de jogo, a capacidade que ele tem de se adaptar. Hoje eu vejo o Botafogo mais forte, tática, técnica e mentalmente do que no ano passado. E aí o segredo de tudo é a manutenção e o respaldo a esse trabalho. O Botafogo andou oscilando nos últimos jogos, não tinha jogado tão bem como jogou ontem. No passado, vamos ser justos. Mas a diretoria soube manter o ambiente, o Arthur Jorge não se perdeu. Isso que precisa acontecer, essa estabilidade para o Botafogo. Manutenção do técnico, porque o Luiz Castro ter saído atrapalhou demais. Eu ia falar, ano passado ninguém tem culpa do dedo nervoso do Cristiano Ronaldo ligando, falando, vem pra cá. Mas aí depois a diretoria também tem a responsabilidade pelas decisões que tomou. Então, mantendo o Arthur Jorge até o final, aí sabendo também se precaver, e o Botafogo certamente deve ter aprendido com o caso do Luiz Castro, é um Botafogo muito promissor e com cancha também. Os jogadores do Botafogo, boa parte do elenco continua aí, eles aprenderam com o ano passado o que os pontos corridos exigem, não desanimar com oscilação. Então eu vejo o Botafogo mais forte, mais robusto do que no ano passado para lutar pelo título. E o que eu acho que aumenta o mérito do Botafogo dentro do que você está falando é que não era uma bola de segurança. O Arthur Jorge é um técnico com pouca experiência como técnico. E foi um valor alto da multa. Então, assim, não era... O Botafogo ali foi certeiro com um cara que dá certo, que conhece futebol brasileiro, não. Acho que mostrou muita personalidade, não foi um tiro no escuro, acho que foi algo muito bem pensado, mas tinha um risco maior, assim, de um cara que não conhece aqui, que tinha pouca bagagem como técnico, então acho que isso só engrandece ainda mais a escolha e o trabalho do Arthur. Não, e o cara que está demonstrando vontade de trabalhar aqui no futebol brasileiro, ele já pontuou, nossa, é difícil o calendário, mas não fica batendo nessa tecla, se adapta, perde jogador, ele não cria muito caso. Então é um cara que realmente era o que o Botafogo precisava para esse momento. Se encaixou muito bem. Repito, para mim, uma das principais bolas certeiras da gestão do Textor. Aproveito para mandar um abraço, então, para Galindo do Engenho. Acompanha sempre. Galindo do Engenho. Acompanha sempre. Sempre conosco, Verdade. acompanhando. É ou não é? Empolgado? Tá entusiasmado Muito, com o Fogão, mas sempre com o pé no chão. Porque ele sabe que tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Para bem e para mal. Tem coisas boas também. O Arthur Jorge é uma situação ótima que está acontecendo. Hashtag F360BR com a participação da galera. Vamos ver as mensagens que chegam para começar a semana no nosso futebol 360. Cleison, o André Donk tem razão. Também acho. O ataque do Botafogo é um dos melhores do Brasil no momento. Desde a chegada de Arthur Jorge, somente em 2 jogos que o time não marcou gols. Tá vendo? Tem corneta, mas tem elogio. O Andrezinho já ganhou elogio. Tamo junto, Cleison. Cristiano, bom dia. Se a direção e a comissão técnica do Galo não abrirem os olhos, brigaremos por uma vaga na Sul-Americana. Entramos em espiral para baixo. Milito, testes do brasileiro não dá. A base ainda é fraca. Cornetou o Pita, nome de craque. Pita jogava bola? Muito. Jogador, né? Muito. Nossa, desfilava, hein? Jogava muito. Jogaria hoje na seleção? Pita? Vamos falar de assunto sério. Pita ou Paquetá? Pita. Pita ou Andrés Pereira? Pita. Longe. Muito longe. Falando em